menos tecnológica, avanços científicos e etc, etc, e foi assim através dos séculos até chegarmos ao auge que seria agora, esse momento. Um momento de grande tecnologia e que pretendemos avançar mais. Mas existem pessoas que acreditam nas teorias que dizem que o mundo foi muito mais moderno do que nós pensamos, ou que pelo menos habitaram povos muito mais avançados em conhecimento sobre tudo que há no mundo, ou seja, tecnologias muito maiores do que se tem hoje, já estiveram na nossa mão. Uma ciência tão complexa que ela conseguiu unir tecnologia e espiritualidade. Algumas pessoas acreditam nisso. E às vezes a gente recebe algumas dicas que acabam colaborando para esse pensamento. Hoje eu trago duas dicas, que uma foi do nosso querido irmão Pedro Nedved, um abraço forte para esse querido irmão, e o outro, filmes históricos. As duas dicas, meus irmãos, complementam a outra e nos dá a entender que algo desse tipo já existiu e os caras querem recriar novamente. Acha que estão prontos. Olha só. Morar no oceano será realidade em 2027. A empresa revela plano para construir residências subaquáticas e transformar o fundo do mar em habitat para civis. Meus irmãos, nós vamos ver o detalhe disso e veremos outra de que isso já pode ter existido. Não tem nada de novo aqui. Olha só a outra matéria. Cientistas revelam descoberta surpreendente. Estrada misteriosa no fundo do Pacífico intriga a ciência e revoluciona a exploração marinha. Família, os caras estão falando de uma estrada antiga no fundo do Pacífico. Eles não sabem bem o que é. Parece uma estrada. Enfim, então como não há tempo a perder e eu sei que você tá pra lá de curioso, pega agora mesmo a batata doce com um franguinho grelhado e vamos iniciar o nosso quadro. É impossível compreender o presente se você não conhece o passado. Portanto, vamos lá. Ao investigar uma cordilheira submersa no Oceano Pacífico, cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Uma formação rochosa que lembra uma estrada de tijolos amarelos, registrada pelo navio de pesquisa Nautilus. A estrutura foi localizada na cordilheira Liliuokalani, dentro do Monumento Nacional Marinho Papahānaumokuākea PMNM, ao norte das Ilhas Havaianas. Essa formação incomum despertou grande interesse e especulações sobre suas origens geológicas. Situada a mais de 3.000 metros de profundidade, a área permanece em grande parte inexplorada, e é essa descoberta que traz novas questões sobre os processos geológicos que moldam o fundo do oceano. Com transmissões ao vivo, o público pode acompanhar as expedições em tempo real, unindo ciência e fascínio cultural na busca para entender os mistérios do oceano. O PNM é uma das maiores áreas de conservação marinha do planeta, surpreendendo a soma dos parques nacionais dos Estados Unidos em extensão. No entanto, menos de 3% do fundo marinho foi explorado. Esse território oceânico revela segredos ainda pouco compreendidos. Em abril de 2022, um vídeo divulgado pela equipe do Ocean Exploration Trust mostrou o momento exato da descoberta, com os cientistas se surpreendendo com um leito rochoso seco, marcado por fraturas de 90 graus, resultando em estresse térmico em regiões vulcânicas. Além da aparência peculiar, essa formação levanta importantes questões científicas. As fraturas em ângulos retos indicam processos vulcânicos antigos que moldaram o leito marinho, proporcionando uma visão sobre o comportamento geotérmico nas profundezas oceânicas. Com sua origem geológica intrigante, essa estrutura singular desperta curiosidade, estimulando o avanço do estudo científico quanto ao imaginário popular. Então veja, as especulações que você vai começar a fazer a partir disso, como Pombas pode ter uma parede de tijolos amarelada a 3.000 metros nas profundezas de um oceano. O que é que era construído ali? Nós temos lendas, por exemplo, como Atlântida, a cidade perdida que teria sido destruída por desafiar o próprio Deus. É dito que ali tinha grande tecnologia, grande conhecimento, que até nos dias de hoje nós não chegamos nem perto. Mas isso aqui já entra, tá imaginando? Você começou a imaginar quando leu o começo da matéria? Comecei, Davi. Pois é imaginário. Na cabeça deles, imaginário é uma coisa que você está imaginando, não existe, né? E eles dizem que só conhecem 3%. Então você já imagina o que é que tem nesses 97% não explorados. E tem mais, isso aqui foi ao vivo, como você mesmo viu. O que realmente pode mudar o curso da história, o entendimento sobre a história, jamais vai ser revelado para nós, meus irmãos. Essas coisas, pode ter certeza disso, é esquematizado. Olha, a gente vai fazer uma expedição, mas a gente só vai até isso aqui. Se aparecer alguma coisa, a gente para por aqui.
porque é para manter os debates. Tudo você está vendo isso. Uma simples rede social como o YouTube é uma bela demonstração disso. Já disse para vocês, os dislikes foram tirados e eles continuam contando, a plataforma continua contando. Ele não é exibido no seu navegador, porque você agora precisa de uma extensão, que já tem, que foi feito propositalmente, né? Mas qualquer um pode baixar isso. E por que foi tirado? O que é que isso tem a ver? Porque é para manter o debate. Então algo que prove, algo que encerre o assunto é sempre colocado de lado. A mesma coisa com imagem pesada. Ora, você é adulto, você fez conta aqui para acessar. Se você está comentando, se você segue o nosso canal, você fez conta. E por que mesmo eles sabendo que você é de maior, você não pode ver imagens pesadas? Que é para manter o debate. Quando eles falam, por exemplo, interrupção de vida, e você mostra como o procedimento é feito, se nós pudéssemos mostrar imagens científicas, imagens que estudantes aprendem em faculdade. Se a gente colocasse isso aqui, você ia ficar chocado, você poderia até chorar. E acabaria o debate. As pessoas não simplesmente apoiariam uma coisa dessa sem imaginar nas consequências e como o próprio procedimento é feito. Então é a mesma coisa aqui. Isso vai desde a nós, pessoas, até a história do nosso próprio planeta. Se tem algo realmente significativo ali, e eu creio que sim, eles mesmos admitem que só é 3%, não vai aparecer para você sem a ordem dos donos do mundo. São 13 famílias que dominam essa porcaria aqui, né? Infelizmente isso é tido como teoria da conspiração. Agora, tanto eles sabem, né? Há uma parte da história que eles têm acesso e nós não, que eles pretendem reconstruir. Olha aqui, ó, a outra matéria. Já imaginou como seria morar no fundo do mar? Pois bem, essa realidade está cada vez mais próxima de acontecer. Um projeto ousado chamado Sentinela, da empresa de tecnologia oceânica e exploração Deep, pretende transformar essa ideia em realidade até 2027. O objetivo é construir residências subaquáticas permanentes, onde as pessoas possam viver, trabalhar e explorar o fundo do oceano. Essas casas submersas, ou melhor, habitats submersíveis, prometem uma experiência completa com quartos, banheiros, áreas de trabalho e espaços sociais, tudo que você precisa para morar no oceano com conforto. O Sentinel é o nome certo, tá certo? Eu chamei de Sentinela porque eu li rápido aqui, mas é Sentinel. É o nome do habitat submersível criado pela Deep. Essa estrutura é como uma mini cidade subaquática projetada para se fixar no leito oceânico e abrigar pessoas por longos períodos. Cada unidade do Sentinel terá quartos confortáveis, espaços de trabalho flexíveis, áreas sociais e até sala de pesquisa. Em resumo, será uma casa submersa completa que permitirá que cientistas, pesquisadores e até civis explorem e vivam no oceano. O presidente da Deep, Sean Upert, compartilhou um pouco sobre o propósito do projeto. Queremos trazer a humanidade de volta para o oceano. Ouviu, família? As palavras do céu, né? O tal do Upert. Sam Upert. Palavras dele. Queremos trazer a humanidade de volta para o oceano e aumentar a conscientização sobre a importância para o planeta. Para ele, o oceano é o coração e os pulmões do planeta, responsáveis por uma grande parte do oxigênio que respiramos. Portanto, o projeto Sentinel representa mais que uma aventura, é uma oportunidade para estudar e proteger o oceano de perto. O que ele fala aqui, queremos trazer a humanidade de volta para o oceano, a mídia não quer que você pare para pensar sobre isso. Essas duas matérias elas não foram publicadas juntas. Essas duas matérias não teriam ligação para pessoas comuns. Mas nós estamos aqui, meu irmão, para te mostrar o que está em oculto. Eles sabem de alguma coisa que nós não sabemos. No desenho do He-Man, por exemplo, nós somos acostumados desde criança a ver esse tipo de bicho aqui, ó. É uma criatura subaquática, né? Humanoide, e que muitos acreditam, as lendas, que podem ter dado origem à própria humanidade. Vocês entendem isso, família? Poderia dar origem à própria humanidade. Agora veja, o He-Man foi lançado originalmente em 1983. O Davi nem era nascido ainda, eu sou de 84, né? De 83. E já mostrava esse tipo de inimigo. Se você pegar filmes mais antigos ainda, você vai ver também esse mesmo tipo de inimigo, porque isso aqui não foi algo criativo. O cara pegou as lendas e deu forma, só isso, né? Mas nós estamos acostumados, também não sei se isso é feito de propósito, nós estamos acostumados a ver, né, essas coisas como simplesmente coisa de desenho animado, como coisa de filme. Mas na verdade essas coisas de filme são tiradas de lendas reais, de muitas coisas que se acreditava no passado. Uma coisa que eu sei sobre esse tipo de ser é que eles eram extremamente agressivos, eram maldosos, eram ruins. E se vocês quiserem um vídeo detalhado sobre esse tipo de seres, a gente pode falar aqui no canal, né? Vocês me dão um feedback aí se vocês estão interessados. Não precisa todo mundo comentar isso. Vê o comentário que sugeriu, né? E você vai lá e dá um likezinho e comenta nele, tá certo? Então, meus irmãos, eles sabem de alguma coisa.
né? Tem uma parte da história que não é interessante nós pararmos para pensar. Mas quando você vê, né, alguém que está na frente de uma empresa como essa, né, não é qualquer João Ninguém, não é um cara humilde ou ignorante, né, como eles colocam, quando a gente coloca fé no meio, não, isso é um ignorante religioso, né, que não sabe as respostas do mundo. Então ele tenta explicar com mágica, né, como eles gostam de falar. Mas está aqui, ó, presidente da DIP. Queremos trazer a humanidade de volta para o oceano. Ele acredita que nós já vivemos lá. Se você pegar as lendas de Poseidon, né, mais famosa aí por causa dos Cavaleiros do Zodíaco, que divulgou bastante, mas se acreditava que ele tinha o próprio santuário ali debaixo da água, né? Então, obviamente, isso aqui não vai ser barato, né? Não vai ser para qualquer pessoa. Eles falam que ali vai ter tecnologia e sustentabilidade, né, nessas residências subaquáticas. Eles mesmos admitem aqui que vai ser uma realidade para poucos, enfim, né? Eu acho que esse é o ponto interessante da matéria. Depois você pode ler, né, se você quiser ver. O título da matéria é isso aí que você está vendo a print, né? Morar no oceano, pá. A gente está vendo aqui a matéria do CPG, tá certo? Então tem mais detalhes aí de como são essas casas, de como elas funcionariam. E deixando claro mesmo que não vai ser para qualquer pessoa, né? Não vai ser para qualquer João Ninguém. Mas o interessante aqui não é isso, se vai ser para rico, para pobre, isso aí pouco nos interessa. O que nos interessa mesmo é que claramente, né, vão tentar copiar algo que já existiu no planeta, deixando cada vez mais em evidência que o passado é muito mais tecnológico, muito mais sábio, né? Talvez chegou a um nível que nós não estamos nem perto agora, né? E pensamos estar muito à frente tecnologicamente falando, né? Pensamos que estamos extremamente evoluídos. E tem uma frase que é bem interessante quando fala de tretas, né? Eles dizem que a terceira treta mundial, se ela houver, ela terá as mais altas tecnologias, né? Mas a quarta, quando houver, ela será de paus e pedras. Ou seja, seria como um reset mesmo na humanidade. Entende, família? Isso é uma fala muito popular, entre inclusive acadêmicos, né? Eles concordam com isso. Olha, se houver uma terceira treta mundial, nós veremos a mais alta tecnologia e o seu poder de destruição. Agora, se houver uma quarta treta, não há dúvida que depois da destruição, tem vários desenhos, né, filmes sobre isso. Eu acho que alguns de vocês podem conhecer também, é o Kenshiro, né, no anime Hokuto no Ken. Eu nunca encontrei ele dublado, mas já encontrei ele legendado, né, um desenho muito bom. Ele mostra isso também, um mundo, né, depois das explosões atômicas, né, depois de usarem as bombas atômicas. Você vê uma realidade parecida também no Exterminador do Futuro. No caso do Hokuto no Ken, a própria humanidade se destruiu, né? E agora os humanos vivem pela lei do mais forte, né? O cara que é mais forte, ele manda, ele escraviza, ele violenta quem ele quiser, né? E o Hokuto no Ken, no caso, ele é o mocinho aí. Exterminador do Futuro, como a maioria já sabe, é um mundo dominado pelas máquinas, mas também após a treta nuclear, ou seja, praticamente o que todas essas séries convergem, né, embora as histórias sejam diferentes e sigam rumos diferentes, causas inclusive diferentes, elas convergem sempre que isso pode acontecer após, né, o uso de armas nucleares, né? E cada vez mais os países ameaçam usar isso, né? Então, meus irmãos, tudo isso é mais uma pecinha desse enorme quebra-cabeça que há quase 11 anos juntos a gente vem aqui montando, né, esse quebra-cabeça. E é isso, meus irmãos. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha entendido e se isso aconteceu, peça aquele likeinho, né? Você vê que eu não fico como outros canais aqui, bota QR Code, gente, eu quero dinheiro, gente, faz isso, gente, cara, a gente vai tocando aqui o trabalho, o pouco com Deus é muito. Quem puder, né, se tornar membro, não for sentir falta, faça, mas também não tem qualquer regalia, vocês sabem disso, né? Quem é membro, às vezes o máximo que eu faço é soltar um videozinho da tarde, né, de 17h45, um pouco mais cedo. E não tem nenhum conteúdo exclusivo praticamente, é isso, né? É só para ajudar mesmo. Então quem quiser se tornar membro, não é nem pelo valor financeiro, é pela questão que o YouTube está se tornando uma TV, né? Então ele quer que os canais tenham assinaturas. Então se você puder dar essa força pra gente, beleza, senão também tamo junto, deixa aquele likeão, aquele comentário ajuda tanto quanto, tá certo, família? A nossa vontade aqui sempre foi essa, da gente compartilhar os nossos pensamentos juntos aqui. O resto vem como consequência, né? Então é isso, meus irmãos. Agradeço a cada um de vocês, que Deus acompanhe, proteja e abra a mente de cada um. E é isso. Fiquem com ele e fui.